nós já vamos apresentar o nosso próximo palestrante. Isso. Para seguir, né, com o nosso evento, o nosso segundo palestrante agora é o fisioterapeuta e professor, Dr. José Vicente, e a Aline vai passar agora, né, o currículo dele. Bom, José Vicente, ele é professor de fisioterapia neurológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é especialista em neurologia da motricidade, instrutor internacional avançado no conceito PNF, pesquisador do Laboratório de Neurociência e Reabilitação no Instituto de Neurologia Deodato do Couto. E o tema da sua palestra será a utilização do conceito PNF para o tratamento de lesões traumáticas do tronco superior do plexo braquial. Seja muito bem-vindo, José Vicente. A Liga agradece você ter aceitado esse nosso convite. Estamos muito felizes com a sua participação e eu tenho certeza que essa palestra também será muito proveitosa. Sinta-se à vontade para iniciar. Bom dia a todos. Vocês Bom me escutam dia. bem? Me escutam bem? Sim. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Estão todos vendo? Sim, está dando para ver direitinho. Conseguem ver direitinho? Exatamente. Está tudo certo. Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite, à Liga, a todos os professores, ao corpo discente e dizer que Recife é um lugar que eu gosto demais. Eu tenho ministrado cursos aí há muitos anos e eu vou mostrar um trabalho aqui para vocês, onde houve a publicação de um artigo com o tema da palestra, que foi realizado em parceria com os professores da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a parceria entre a nossa equipe e os fisioterapeutas aí de Pernambuco é enorme. Bom, o tema da minha palestra é tratamento pós-neurotização nas lesões de tronco superior do plexo braquial. Então, como já falaram, eu sou José Vicente Martins, sou professor de fisioterapia neurofuncional da UFRJ, tenho duas clínicas particulares no Rio, o CIRTA e o CID, onde eu trato pacientes neurológicos, pacientes músculo-esqueléticos, cardiorrespiratórios. Eu sou instrutor internacional de PNF, ministro cursos aqui no Brasil e no exterior, e lá na universidade nós temos um laboratório chamado Núcleo de Pesquisa em Neurociência e Reabilitação, coordenado e chefiado pela professora Cláudia Vargas, onde nós avaliamos pacientes com alterações do controle motor. Então, nós temos lá dinamometria, nós temos lá sistema VAICOM para análise cinemática, nós temos TMS para avaliação de mapa cortical, EEG, EMG, enfim, vários aparelhos com o objetivo de avaliar o controle motor. E a nossa linha de pesquisa mais forte é em plexo braquial. Então, nós trabalhamos com o plexo braquial já há muitos anos. Esse foi nosso primeiro artigo, em 2011, onde nós vimos o perfil epidemiológico de pacientes com lesão traumática do plexo braquial lá no Instituto de Neurologia Deodato do Couto. Nós vimos, então, que a maior causa de lesão do plexo braquial no nosso hospital era por acidente de motocicleta. 85% dos nossos pacientes eram vítimas de acidente de moto. Além disso, nós tínhamos pacientes com queda da própria altura, lesões em esporte, lesões por arma branca e lesões por PAF, por projétil de arma de fogo. Quando nós começamos a trabalhar com o plexo braquial, surgiram várias oportunidades para publicação de artigos e capítulos de livros, né? Esse foi um livro escrito pelo professor Pedro Bijos e professor Fernando Guedes, onde nós tivemos a oportunidade de escrever um capítulo sobre a abordagem fisioterápica no pré- e pós-operatório de pacientes com lesão traumática de plexo braquial. Se vocês quiserem mais informação sobre o tema, nós temos esse capítulo que nós escrevemos, eu, em parceria com a professora Fernanda Guimarães, sobre a avaliação dos pacientes com lesão traumática de plexo braquial. Então, está na edição do Profísio. E, como eu falei, nós
temos publicados alguns artigos referentes ao tema. Esse foi um estudo de caso bem interessante, que nós tivemos lá no Instituto de Urologia de Eolindo Couto, um paciente que teve lesão bilateral do plexo braquial por contenção. Era um paciente psiquiátrico que ficou internado durante 2 meses e ficou amarrado pelas axilas. E fez uma lesão bilateral do plexo braquial e nós fizemos, então, um protocolo de tratamento, que eu vou mostrar mais à frente, com PNF, e tivemos resultados, assim, surpreendentes. Então, esse foi um artigo mostrando algumas coisas do trabalho. Depois, se vocês quiserem, posso disponibilizar esse e os outros artigos no meu canal no Telegram, e todos podem acessar. Quando nós, então, avaliamos um paciente com lesão traumática do plexo braquial, nós nos perguntamos, aonde é essa lesão? Essa lesão é uma lesão pré-ganglionar ou é uma lesão pós-ganglionar? Então, aqui vocês estão vendo a imagem da medula espinhal, de uma raiz sensitiva e de uma raiz motora. Aqui é o gânglio espinhal da raiz dorsal. Então, observem que nessa lesão aqui houve uma avulsão, ou seja, uma desconexão entre as raízes e a medula espinhal. Esse tipo de lesão é uma lesão muito grave, uma lesão séria, em que não há recuperação espontânea, então esses pacientes precisam de um procedimento cirúrgico. Aqui vocês estão vendo uma lesão pós-ganglionar, mais uma vez aqui o gânglio espinhal da raiz dorsal, então aqui há um estiramento do plexo, né, pós-ganglionar. Esse tipo de lesão pode levar a uma axonotmese e o tratamento pode ser conservador. E nós temos aqui uma outra lesão pós-ganglionar, onde há uma ruptura do nervo, onde há uma neurotmese. Então, esse também, o tratamento é cirúrgico. Então, quando nós avaliamos um paciente com lesão traumática do plexo braquial, nós precisamos lembrar da anatomia do plexo. Então, o plexo braquial ele é composto pelas raízes de C5 a T1, lembrando que alguns pacientes podem ter a contribuição de C4, outros podem ter a contribuição de T2. Então, é o plexo braquial pré-fixado e pós-fixado, mas a maior parte das pessoas tem a contribuição das raízes de C5 a T1. Quando nós falamos em... Aqui são as raízes. Quando nós falamos em tronco, nós dividimos o plexo braquial em tronco superior, tronco médio e tronco inferior. Tronco superior, composto pelas raízes de C5 e C6, tronco médio pela raiz de C7 e tronco inferior pelas raízes de C8 e T1. Aqui nós temos as divisões, os cordões e os ramos. E, finalmente, os nervos. Quando nós avaliamos um paciente, nós precisamos entender se essa lesão, então, como eu falei, é pré-ganglionar ou ela é pós-ganglionar. Se ela é pós-ganglionar, aonde é a lesão? É uma lesão de raízes, é uma lesão de troncos, é uma lesão das divisões, dos cordões, né? Então, mais uma vez, isso tudo se faz pela avaliação clínica e se faz também pela avaliação de imagem com ressonância magnética e com eletroneuromiografia. Então, aqui vocês estão vendo que o nervo torácico longo, ele sai antes do tronco do plexo braquial, né? Ele tem a contribuição das raízes C5, C6 e C7, e o nervo torácico longo vai inervar o músculo serrátil anterior, muito importante para o ritmo escapulohumeral. Aqui nós temos um outro nervo, o escapular dorsal, que inerva o elevador da escápula e romboides. Esse nervo aqui também sai antes do tronco, né? Depois nós temos o nervo supraescapular, que eu vou falar mais à frente, que é um nervo que sai do tronco superior. O nervo supraescapular inerva os músculos supraespinhal e infraespinhal, importantíssimos, que são músculos do manguito rotador. E os outros nervos, que vocês vão ver mais à frente aqui, eles têm a contribuição, então, de cordões. Esses que muitas vezes recebem a contribuição de 2 ou 3 raízes e, às vezes, recebem a contribuição de mais raízes. Muito bem, quando nós
Temos um paciente com lesão do tronco superior do plexo braquial, tronco superior, mais uma vez, é C5, C6. Aqui vocês estão vendo um paciente que tem uma lesão de C5, C6 e C7, ou seja, tronco superior e tronco médio. Isso acontece quando há esse mecanismo de lesão, quando há um afastamento do pescoço. Vocês estão vendo aqui o ombro para um lado e a coluna cervical, uma flexão lateral da coluna cervical para o outro. Então, há um afastamento importante, levando a uma tração, ou às vezes uma ruptura das raízes dos troncos, ou melhor dizendo, do tronco superior, C5, C6, podendo ter contribuição de C7. Esse mecanismo é um mecanismo de hiperabdução, ou seja, há uma abdução excessiva do membro superior e há o comprometimento das raízes inferiores, do tronco inferior, C8 e T1. Aqui está mostrando também o tronco médio, C7, tronco médio, C8 e T1, tronco inferior. Então, esse tipo de paciente tem uma manifestação clínica muito diferente do paciente anterior, desse aqui. Hoje nós vamos falar sobre as lesões de tronco superior, então as lesões que acometem as raízes C5 e C6. Okay? Aqui é um paciente clássico, pós-cirurgia, vocês estão vendo uma cicatriz cirúrgica importante, vocês estão vendo uma atrofia significativa aqui do ombro, da loja anterior do ombro, deltóide de fibras anteriores, deltóide de fibras médias. Aqui vocês estão vendo mesmo paciente, uma visão lateral, a atrofia das fibras médias de deltóide, e aqui atrás, atrofia de supra-infraespinhoso e deltóide posterior. E aí nós nos perguntamos, quando esse tipo de paciente chega ao nosso serviço, qual é o tipo de lesão? Como foi a lesão? Foi uma lesão por tração? Foi uma lesão por arma de fogo? Foi uma lesão por ruptura? Foi uma lesão pré-ganglionar, pós-ganglionar? Qual é a localização da lesão? É uma lesão do tronco superior, do tronco médio, do tronco inferior, da junção tronco superior com tronco médio, ou dos três troncos, muito comum também, quando é uma lesão mais grave? E se esse paciente precisa de cirurgia? Se ele precisa de cirurgia, que tipo de cirurgia? Existem, então, vários tipos de cirurgia. Existem as cirurgias de enxerto, as neurólises. Neurólise é quando o cirurgião abre e faz uma limpeza local, porque muitas vezes o paciente pode apresentar, depois de um certo tempo, fibrose, pode apresentar neuroma. Então, o neurocirurgião tem o objetivo de limpar ao redor para melhorar a transmissão daqueles axônios. Em casos onde não há, onde o cirurgião não consegue fazer uma cirurgia neural, existe a possibilidade de fazer cirurgias de transferência tendinosa ou transferência muscular. Mas nós vamos falar um pouquinho das transferências de nervo. É um tipo de cirurgia muito comum, também chamada de neurotização, aonde o cirurgião pega fascículos de nervos saudáveis, que não sofreram lesão, e eles conectam esses fascículos aos nervos acometidos. Então, qual o objetivo? Lembrando que quando nós falamos de um paciente com lesão do tronco superior do plexo braquial, esse paciente vai apresentar fraqueza ou, dependendo da lesão, plegia para flexão, abdução e rotação externa do ombro e flexão de cotovelo. Então, ele não consegue fazer a flexão, abdução, a rotação externa do ombro, nem consegue fletir o cotovelo. Mas ele tem, se for só do tronco superior, ele tem extensão do cotovelo, ele tem tríceps, e ele tem a mão funcionando normalmente, porque a mão é inervada pelo tronco inferior do plexo braquial. Então, pensando nisso, quando há uma lesão completa do tronco superior do plexo braquial, os neurocirurgiões tentam fazer uma neurotização para ter uma recuperação da força do cotovelo, da flexão do cotovelo. Esse é o principal objetivo, a primeira tentativa dos cirurgiões. Então, a recuperação da força de flexão do cotovelo é o primeiro objetivo funcional nas cirurgias de neurotização do tronco superior do plexo braquial. Depois disso, eles tentam uma outra cirurgia para melhorar a abdução e a rotação externa do ombro, para dar mais estabilidade e para dar função ao ombro, função proximal.
E hoje alguns cirurgiões estão dando ênfase ao tríceps, quando há uma lesão também do tronco médio. Então, lembrando, tronco superior puramente não afeta a extensão do cotovelo, não afeta o tríceps. Mas quando há um comprometimento também do tronco médio, o tríceps é acometido e aí os cirurgiões também pensam em cirurgias para melhorar a função da extensão do cotovelo. Então, quando eles pensam em nervos doadores para neurotização, os principais são o nervo acessório, ou seja, o 11º nervo craniano. Vocês lembram muito bem que o nervo acessório, ele inerva o trapézio, fibras superiores e o econ. Então, é um nervo que eles vão tirar uma parte, alguns axônios do nervo acessório e vão conectar com um nervo acometido. Ou eles usam o nervo frênico, que inerva o frênico, que inerva, desculpa, o diafragma, então pensando em respiração. Ou eles tiram fascículos dos nervos intercostais, que inervam os músculos intercostais. Ou, uma cirurgia muito comum, eles tiram fascículos do nervo ulnar. Então, lembrando, como eu falei a vocês, o tronco superior, a mão está normal, então o nervo ulnar está normal, eles pegam fascículos do nervo ulnar para ligar a um nervo músculo-cutâneo. A gente vai ver mais à frente. Então, quando nós pensamos em nervo-alvo, os nervos mais acometidos são os nervos mais acometidos e que precisam, então, dessa neurotização são o supraescapular, como eu falei anteriormente, o supraescapular, ele inerva o músculo supraespinhal e infraespinhal. O supraespinhal, lembrando a vocês, é um abdutor primário e o infraespinhal, um rotador externo primário. Então, o objetivo é ganhar abdução com rotação externa. Ou eles fazem a neurotização para o nervo axilar inerva o deltoide, fibras anteriores, fibras médias e o redondo menor. Então, o deltoide para facilitar a flexão e a abdução do ombro e o redondo menor para a rotação externa, porque ele é um rotador externo. E o mais importante para a flexão do cotovelo, o nervo músculo-cutâneo. Eles fazem a neurotização para o nervo músculo-cutâneo. O nervo músculo-cutâneo, ele inerva o bíceps braquial e o braquial, então responsáveis pela flexão do cotovelo. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a cirurgia, essa cirurgia que é a mais comum, que eu falei para vocês, relacionada ao tronco superior, chamada de cirurgia de Oberlin, onde eles pegam fascículos, então, do nervo ulnar e conectam com o nervo ulnar que está saudável, que é o nervo doador, e conectam com o nervo músculo-cutâneo, que está comprometido, porque ele vem do tronco superior do plexo braquial. Então, observem que vem para cá e o objetivo é que o paciente faça flexão do cotovelo. Mas entendam o seguinte, a partir do momento que o cirurgião tira fascículos de um nervo e conecta com outro, a pessoa, para fazer o movimento inicialmente, ela tem que fazer o movimento a princípio do nervo doador. Por quê? Porque o que está acontecendo é que o córtex cerebral, a área relacionada à mão, né, e a função do nervo ulnar, tem a sua representação cortical, as vias córtico-espinhais chegam na medula, fazem sinapse com motoneurônios que vão dar axônios para esse nervo ulnar, só que quando chega ali na metade do caminho, uma parte desses axônios estão sendo direcionados para o músculo cutâneo, para a pessoa fazer a flexão do cotovelo. Então, a princípio, o paciente tem que fletir o punho, que é a função, nesse caso, desse fascículo, dessa parte do nervo ulnar. O nervo ulnar inerva vários grupos musculares, vários músculos, mas esse fascículo é importante para um músculo chamado flexor ulnar do carpo, que faz a flexão do punho. Então, o paciente tem que fletir o punho para fletir o cotovelo. Então, no começo, os exercícios devem ser dessa forma. Depois, com o tempo, a tendência é que o paciente consiga seletivar esse movimento. Então, aqui é um outro exemplo, o nervo acessório, sendo utilizado como nervo doador para o nervo músculo cutâneo, só que não tem distância compatível para isso. Então, o que o cirurgião faz? Ele pega um enxerto do nervo sural. O nervo sural, ele fica na coxa, é um nervo na perna, perdão, é um nervo sensitivo,
então não vai causar nenhum dano ao paciente. Ele pega, então, uma parte desse nervo sural, traz, então, e faz uma espécie de ponte entre o acessório e o músculo cutâneo. Então, nesse caso, como eu falei, o nervo acessório ele nerva o trapézio e o econ. Então, nesse caso, o paciente fletiu o cotovelo, primeiro ele vai ter que elevar a escápula para fletir o cotovelo. E depois, com o tempo, ele vai seletivar. Né? Então, falando da fisioterapia, eu vou mostrar, então, o nosso protocolo que nós desenvolvemos de tratamento para esses pacientes. Na fisioterapia, nós precisamos de uma boa avaliação. Nós temos, então, os nossos objetivos no nível estrutural da CIF, nós temos os nossos objetivos no nível de atividade e participação e metas reais. Na nossa avaliação, nós fazemos uma avaliação muito detalhada lá no Instituto de Urologia de Eulino Couto. Essa avaliação ela é feita no nosso laboratório de pesquisa. Nós temos um cadastro, nós já temos mais de 120 pacientes avaliados. E nesse cadastro, nós usamos escalas específicas para dor neuropática e dor nociceptiva, que esses pacientes podem cursar ou com dor neuropática ou com dor nociceptiva, e às vezes com ambas. Então, nós temos escalas específicas para isso. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para falar dessas escalas, porque o objetivo é mostrar um pouco da parte dos exercícios. Inventários de dor, escalas de qualidade de vida, escalas de avaliação funcional do membro superior, e uma delas é o DASH, avaliação de força pela dinamometria, avaliação da sensibilidade superficial e profunda, avaliação postural. Eu não coloquei aqui, em alguns pacientes, a avaliação do mapa cortical com TMS e a avaliação cinemática. Então, aqui, a dinamometria, nós usamos o dinamômetro manual da Lafayette, onde nós conseguimos avaliar a força de todos os grupos musculares que estão sendo testados, que precisam ser testados. Aqui é a nossa avaliação cinemática. Nós temos, então, 8 câmeras do sistema Vicon para análise cinemática, onde os pacientes fazem movimentos, tarefas do dia a dia, como levar uma xícara à boca, ou como levar um pente à cabeça. E na fisioterapia, então, nós pensamos sempre na CIF. Vou mostrar, então, vários exemplos práticos. A CIF, então, como vocês conhecem muito bem, nós temos funções e estruturas do corpo, nível de atividade, nível de participação. Quando nós pensamos, então, em funções corporais, nossos objetivos são manter a mobilidade articular, prevenir deformidades osteoarticulares, porque vários pacientes chegam para o nosso serviço, infelizmente, muito tempo depois, e quando nós vamos avaliar, eles já apresentam anquiloses articulares, retrações tendinosas. Então, a recuperação com a fisioterapia, às vezes, se torna muito difícil, só com alguma intervenção cirúrgica. Nós prescrevemos órteses adequadas para o membro superior. Geralmente, eles chegam com aquelas chipóias de cotovelo que não ajudam e acabam realmente atrapalhando o posicionamento do membro superior. Nós trabalhamos com outro tipo de suporte de ombro. Nós orientamos o paciente em relação aos cuidados com o membro superior. Nós trabalhamos a parte postural também, porque nós já observamos que esses pacientes apresentam desvios posturais significativos pelo comprometimento de um membro superior. E nós começamos com todo o trabalho de fortalecimento muscular e manuseio da dor. Em relação ao nível de atividade e participação da CIF, nós, desde o começo, tentamos trabalhar as atividades de vida diária, as atividades instrumentais, tentamos inserir esse paciente em relação à reabilitação profissional e ao esporte, assim como ao lazer e aos desejos funcionais. Então, nós trabalhamos com uma equipe de terapia ocupacional na prescrição de órteses de posicionamento, de órteses para facilitação de atividades, de tarefas no dia a dia. Então, o nosso objetivo no tratamento é melhorar a amplitude de movimento, desde o começo, melhorar a força muscular, controle da dor para aqueles que sentem dor ou nociceptiva ou neuropática ou ambas, melhorar o controle postural e, é claro, pensando em funcionalidade. Então, no pós-operatório imediato, eu vou mostrar agora alguns vídeos de atendimento para vocês entenderem melhor.
Nós trabalhamos com a cinesioterapia passiva em todo membro superior, no pós-operatório imediato, eles chegam para a gente 15 dias depois da cirurgia, já sem os pontos, então nós mobilizamos o membro superior, tomamos cuidado com algumas posições para não aumentar a tensão neural, algumas posições como a abdução horizontal, com o punho estendido, pode aumentar a tensão neural, a flexão da glenomeral em grande amplitude também pode aumentar a tensão neural. Às vezes, alguns posicionamentos de flexão de cotovelo aumenta a tensão neural, principalmente quando há uma abordagem do nervo ulnar, como eu falei, como o nervo doador. Então, a flexão do cotovelo, depois de uma certa angulação, aumenta a tensão neural e pode atrapalhar a reabilitação desses pacientes. Nós trabalhamos desde o começo com o manuseio da dor, nós usamos várias técnicas para o manuseio da dor, usamos neuromodulação, com TDCS, em alguns casos nós indicamos TMS, nós usamos a técnica de espelho, nós usamos educação em dor. Nós orientamos o paciente quanto ao manuseio do membro superior, as mobilizações ativas assistidas, que ele deve fazer sozinho, e nós começamos com fortalecimento progressivo. Primeiro, a favor da gravidade, e depois, com a melhora do paciente, contra a gravidade. E vocês vão ver algumas possibilidades aqui de tratamento. Uma das pessoas que mais publica sobre o assunto é a professora Christiane Novak, é uma fisioterapeuta canadense, onde ela vem trabalhando durante muitos anos com pacientes com lesão traumática de plexo braquial. Esse é um artigo clássico da professora Novak, em que ela mostra que nós devemos começar a reabilitação sempre pedindo o movimento do nervo doador. Então, como eu falei, se o nervo doador é o nervo acessório e há uma conexão, então, fascículos do nervo acessório para o nervo músculo cutâneo, através de um enxerto, nós pedimos para o paciente fletir o cotovelo fazendo a elevação do ombro. Se o nervo doador, por exemplo, for um nervo frênico, nós pedimos para o paciente dobrar o cotovelo fazendo uma inspiração forçada. E esse tipo de trabalho é feito não só com o nervo frênico, quanto também com o nervo intercostal, que também inerva músculos intercostais responsáveis pela respiração. Então, toda vez que o paciente vai fletir o cotovelo, ele tem que inspirar profundamente. Lembrando, mais uma vez, que isso é no começo. Depois, com o tempo, o paciente consegue fazer o movimento de forma seletiva. Tá? Aqui, por exemplo, não se usa mais o nervo hipoglosso, que ele foi usado. O nervo hipoglosso é o 12º nervo craniano, ele faz a motricidade da língua. Durante algum tempo ele foi usado, depois viram que realmente não fazia sentido usar o nervo hipoglosso. E o que se usa bastante, como eu falei, é o nervo ulnar, ou uma parte também do nervo mediano, e o movimento que você pede para o paciente é a flexão do punho associada à flexão do cotovelo. Esse é um protocolo, então, que nós desenvolvemos, saiu tem 2 semanas, foi publicado agora, em parceria com a professora Daniela Araújo, aí da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um projeto de mestrado de uma aluna da professora Daniela. Nós criamos o protocolo de PNF para esses pacientes com lesão traumática de plexo braquial e isso serviu como uma dissertação de mestrado da aluna da professora Daniela. Nesse artigo, nós mostramos, então, as posições utilizadas e como o PNF trabalha com esses pacientes. Eu vou mostrar, então, para vocês alguns vídeos mostrando como executar isso. Então, o PNF, para quem não conhece, é um conceito que foi criado no final da década de 40 por um neurologista chamado Herman Kabat e uma fisioterapeuta chamada Margaret Knopp. É um conceito que vem evoluindo, ele vem crescendo, ele vem adquirindo novos conceitos em relação a neurociências, a biomecânica, a cinesiologia clínica. É um conceito que não para de crescer, é um conceito que trabalha com aprendizagem motor e controle motor, é um conceito que trabalha com tratamento direto e indireto. Aqui, por exemplo, eu estou demonstrando, o professor Carsten Schäfer, que é um fisioterapeuta da Alemanha, está demonstrando o tratamento indireto. O membro acometido aqui é esse aqui, o esquerdo, e ele está resistindo o movimento de extensão e adução
com rotação interna do membro superior contralateral. Quando o paciente segura aqui na maca, quando ele resiste, a tendência é o paciente fletir o punho e, consequentemente, fletir o cotovelo. Então, é uma irradiação que facilita os flexores do cotovelo. Lembrando que quando esses pacientes chegam para a gente, eles chegam plégicos, eles chegam sem recrutamento de unidades motoras. Então, não adianta você tentar só o tratamento direto, trabalhar naquele segmento. Só para ter certeza, vocês estão me escutando bem? Sim, tudo ok. Tudo ok? Tudo. Maravilha. Então, aqui é um outro exemplo. Aqui, numa posição apoios nos joelhos e nos cotovelos, o terapeuta resiste. Quando ele resiste, o paciente é obrigado, então, a recrutar os flexores abdutores de ombro nessa posição. Aqui, o paciente tem decúbito lateral, o paciente está fazendo a posterodepressão da escápula contra a resistência do terapeuta e a irradiação acontece aqui para os abdutores e rotadores externos do ombro. É muito interessante nesse sentido. Aqui, ainda em decúbito lateral, a resistência vem do membro inferior. O paciente está fazendo extensão, abdução, rotação interna do membro inferior contralateral, e isso produz uma irradiação para a abdução e rotação externa do ombro. Né? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos de pacientes. Aqui é o membro acometido, estou mostrando apenas a mobilização passiva. E aqui já começando o atendimento, lembrando que nós podemos usar várias posições. Essa posição prono nos cotovelos. O objetivo é que o paciente sustente nessa posição. E aqui a gente recrute um pouquinho os músculos da cintura escapular e também da glenomeral. Aqui a posição anfíbio, o paciente dobra, faz uma flexão do quadril, com rotação externa, uma flexão do joelho. Com isso, descarrega mais o peso no membro superior e, consequentemente, ele recruta mais os abdutores e flexores do ombro. Aqui o paciente em pé, onde eu empurro ele na direção do ombro acometido, do membro superior acometido, e depois ele se empurra para trás. Isso é uma técnica do PNF chamada combinação isotônicas, onde eu trabalho concêntrico, isométrico e excêntrico, com o objetivo de melhorar a força dos abdutores, flexores do ombro. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou resistindo o padrão de flexão, abdução, rotação externa do membro superior contralateral, e o objetivo é que haja irradiação para abdução do ombro acometido. Então, eu uso a força do membro superior saudável para irradiar para o membro superior acometido. E aqui eu estou utilizando o tronco para irradiar para o membro superior. São muitas possibilidades, são várias possibilidades. Essa é uma outra paciente, lesão de tronco superior do plexo braquial. Aqui eu estou usando... eu vou tirar o som daqui. Eu tirei o som do vídeo, mas vocês estão escutando, né? Estamos sim. Estamos escutando bem? Estamos sim. Oi, vocês estão me escutando? Oi, tá tudo certinho. Tava aparecendo o som do vídeo, mas agora sumiu. Agora... Mas a sua voz a gente tá ouvindo, tá tudo certo. Não, quando eu tirei o som do vídeo, vocês me escutaram? Sim, tá dando para ouvir tudo direitinho. Tá bom. Então, aqui eu estou usando a cintura pélvica. O padrão é anteroelevação da pelve. E ela segura a maca. Quando ela faz esse movimento, ela é obrigada a fletir o cotovelo. Então, é uma radiação da pelve, anteroelevação, para o membro superior. Aqui, aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, eu estou resistindo o padrão de extensão, adução, rotação interna do membro superior,
E ela segura a maca. Ela segurando a maca aqui, isso irradia para a flexão do cotovelo. Flexão do punho e flexão do cotovelo. Ela fez a cirurgia de Oberlin, né, fascículos do nervo ulnar para o nervo musculocutâneo. Aqui, ó, ela em pé. Ela em pé. E eu puxo ela para baixo, ela segura na maca e ela depois se puxa para cima. Quando ela faz isso, ela é obrigada a recrutar os flexores de punho e os flexores de cotovelo. Lembrando que o objetivo aqui é a melhora da flexão do cotovelo, no nervo musculocutâneo. Isso é o que nós chamamos de tratamento indireto, ok? E esse é o tratamento direto. Eu vou usar o membro superior acometido agora, e o padrão aqui de PNF é flexão, adução, rotação externa, com flexão do cotovelo. A favor da gravidade. Então, é mais fácil para ela. E observem que ela faz, nesse padrão, a flexão do punho. Por quê? Faz parte do padrão, e isso é importante porque o nervo doador foi o nervo ulnar. Então, fascículos do nervo ulnar, que inerva, então, os flexores do punho, flexor ulnar do carpo. E houve conexão, então, com o músculo cutâneo. Então, o objetivo é que ela use a flexão do punho para fazer a flexão do cotovelo. Aqui, algumas atividades com o paciente em pé. Mesma coisa, ó. Ela está se puxando e eu estou resistindo. E aqui, em hook line, em pré-ponte, eu estou usando os membros inferiores, ela puxa para cá, eu resisto, e ela recruta, então, os flexores de cotovelo. Então, estou usando outras partes do corpo para irradiar para o segmento acometido. E agora aqui, ela em isometria para flexão de cotovelo, e aí depois eu peço movimento concêntrico, aí eu peço, deixa eu te puxar, excêntrico, de novo, concêntrico, depois deixa eu te vencer, excêntrico, junto com a irradiação dos membros inferiores. Ok. Agora aqui, mais pensando em funcionalidade, observem, ela está fletindo o cotovelo, é o padrão de flexão, adução, rotação externa com flexão do cotovelo, contra a minha resistência, e aqui, atividade funcional, uma tarefa, melhor dizendo, né? Pensando em nível de atividade e participação. Ela levando o copo à boca, contra a minha resistência, que se tornou um próprio exercício. Aqui, algumas irradiações pensando no ombro, pensando em abdução e rotação externa do ombro. Ela fez uma neurotização do nervo acessório para o nervo supraescapular. Então, lembrando mais uma vez, nervo acessório inerva o trapézio superiores, o ECOM. Aqui, então, eu estou pedindo para ela fazer a posterior-elevação da escápula. Com a posterior-elevação da escápula, ela recruta, então, o trapézio. E eu vou associar isso depois ao movimento de abdução do membro superior. Porque a neurotização foi do nervo acessório para o nervo supraescapular. E o nervo supraescapular, como eu falei anteriormente, inerva o músculo supraespinhal, que é um abdutor, e o músculo supraespinhal, que é um abdutor, e o músculo infraespinhal, que é um rotador externo. Então, vou pedir a abdução com a rotação externa. Então, observem. Primeiro, a posterior-elevação da escápula, e agora a associação da posterior-elevação da escápula com o padrão de flexão, abdução, rotação externa, com flexão de cotovelo, para irradiar, para recrutar os abdutores e rotadores externos do ombro, nessa posição que é mais fácil para ela. Então, aqui, mais uma vez. Flexão, abdução, rotação externa, junto com a posterior-elevação da escápula. E agora aqui, ela nessa posição,
em pé, mas com os cotovelos apoiados na maca, eu empurro ela para frente, peço para ela manter, e depois eu peço, se empurra para trás, e eu estou resistindo. O objetivo aqui é recrutar os abdutores e flexores do ombro. E aqui eu peço para ela manter o antebraço nessa posição, o punho em extensão, e eu tenho como objetivo também recrutar os rotadores externos do ombro. Muito bem. Aqui, mais uma vez, aquele padrão de flexão, abdução, rotação externa, para irradiar para a abdução do membro superior acometido. E aqui, essa posição de IDL sobre o cotovelo, eu estou usando a posterodepressão da pelve para irradiar para a abdução do ombro. Muito bem. E aí, nível de participação, ela caminhando na rua, já fletindo o cotovelo e já levando a bolsa. Esse aqui é um último exemplo. Esse paciente chegou para a gente no pós-operatório dessa forma. Ele só conseguia fazer esse tipo de movimento. Abre um pouquinho o braço. Isso. Tenta virar a mão assim. Tá. Segura o seu braço todo o braço. Estão bem comprometidos. Tenta fazer o movimento do punho. Esse paciente teve um comprometimento dos 3 troncos do plexo braquial. Muito bem. E aqui alguns exemplos de tratamento. Ele com os membros superiores contra a parede. Aqui eu estou trabalhando um pouquinho do serrátil anterior. Como eu falei, importantíssimo para o ritmo escapulohumeral, para a função de membro superior. Aqui, tiro um braço e deixo o braço acometido na parede. Aqui mais à frente ele estava melhor, então pude trabalhar em 4 apoios. Com combinação isotônicas, eu empurro ele à frente. E depois ele se empurra para trás. Aqui evoluindo, tirando uma perna, ele tem que recrutar mais ainda esse membro superior. Aqui, uma outra posição, aqui eu estou dando ênfase aos músculos do manguito rotador, que estão pedindo para ele ficar naquela posição do antebraço, para ele recrutar mais ainda os rotadores externos. Aqui o próprio padrão de membro superior, aqui é o tratamento direto, ele está na posição, no padrão de flexão, abdução, rotação externa e extensão, adução, rotação interna. Eu estou trabalhando com reversão de estabilizações, uma técnica de PNF para estabilidade. E aí, esse é o resultado, depois de alguns meses de atendimento. Observem, só um minuto, aqui como ele chegou, né? E depois de alguns meses de tratamento, o resultado para a flexão, ganho da função manual e o ganho da funcionalidade, de levar o copo à boca. Ele ainda estava em tratamento, isso foi alguns meses depois do início do atendimento. Então, função de segurar alguma coisa. Enfim, nós demos alta com esse paciente, para esse paciente com recuperação completa. Muito bem, então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que eu fiz direitinho meu tempo, os 40 minutos que pediram. Foi um prazer conversar com vocês. Esse foi um protocolo criado por nós, lá no Instituto de Hidrologia de Olinda Couto, publicado, então, como eu falei, há 2, 3 semanas, uma parceria com a professora Daniela Araújo. E se vocês tiverem desejo de conhecer um pouco mais, é só vir aqui ao UFRJ e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigada, doutor José Vicente. Foi uma palestra muito boa, muito enriquecedora também. Mandaram algumas perguntas no chat do YouTube. E o senhor teria disponibilidade para responder? Sim, claro. Deixa eu entrar no chat também.
Foi pelo YouTube que mandaram, não aqui no Zoom. Não, eu sei. Eu estava acompanhando vocês no YouTube também. Tá? Certo. Posso falar a Deixa eu só... primeira pergunta? Pode. A primeira foi da Juliana Jacom. A Sim. pergunta é assim: o paciente pode ter essa lesão por processo repetitivo devido à descalcificação? Foi pelo YouTube que mandaram, não Tá. aqui no Zoom. Não, Não, eu sei. Eu estava acompanhando vocês no YouTube também. Tá? Certo. Posso falar a Deixa eu só- primeira pergunta? Pode falar. Vocês estão me vendo? A primeira foi da Juliana Jacom. A pergunta é assim: o paciente pode ter essa lesão por processo repetitivo devido à descalcificação? Não. Foi pelo YouTube que mandaram, não aqui no Zoom. Não, eu sei. Eu estava acompanhando vocês. Uma coisa, o senhor poderia desligar o áudio do YouTube aí pelo dispositivo que o senhor está usando? Porque fica reproduzindo 2 vezes. Ok? Desliguei? Pronto, eu acho que ainda pode reproduzir, mas qualquer coisa, Peraí, só um minuto. Deixa eu voltar para o Zoom. isso. Pronto. Pronto, o senhor conseguiu entender a pergunta? Entendi. Não, esse tipo de lesão que eu falei aqui foi sobre lesão traumática. São pacientes que sofreram algum tipo de trauma no membro superior. E pode ser um trauma direto no membro superior ou, como eu mostrei naquelas figuras, quando há um afastamento, uma flexão lateral do pescoço em relação ao ombro, ou um mecanismo de hiperabdução do ombro. Isso não acontece por lesão, por esforço repetitivo. É diferente. Uma coisa é lesão traumática do plexo braquial. Existem comprometimentos também do plexo braquial por plexopatia. São doenças que acometem o plexo braquial. Então, existem doenças como tumores do plexo braquial, como Parsonage-Turner, que é uma plexopatia de etiologia desconhecida, que o paciente fica com muita dor, mas isso não acontece por lesão por esforço repetitivo. Ok? A segunda pergunta é da Raifa Armina. Sim. O PACE é efetivo nos casos de paralisias periféricas? Me falaram que o PACE é mais indicado para lesões de motoneurônio superior. Fico sempre na dúvida se uso ou não em lesões de motoneurônio inferior. Ótima pergunta. Então, o FACE e qualquer trabalho com eletroestimulação para um paciente com uma lesão periférica, o fisioterapeuta primeiro precisa fazer um eletrodiagnóstico. Um eletrodiagnóstico com uma máquina específica, com um aparelho específico, para ver a cronaxia, a reobase, para ver tudo o que está acontecendo ali, o grau de desnervação daquele nervo. Quando há uma desnervação completa, o FACE não é capaz de recrutar aquele movimento, porque ele não é capaz de despolarizar, aquela corrente do FACE não é capaz de despolarizar aquele nervo. Existem correntes específicas para músculos desnervados, ok? Então, o FACE não é indicado para as lesões periféricas. Qualquer outro tipo de corrente para lesões periféricas, o fisioterapeuta precisa fazer, então, essa avaliação com o eletrodiagnóstico para ver qual é a corrente que vai ser capaz de despolarizar aquele nervo comprometido. E, se for uma desnervação completa, a corrente não vai atuar ali, vai atuar de uma outra forma, no músculo. Então, não se recomenda o FACE, porque geralmente não se faz esse tipo de avaliação, e geralmente o grau de desnervação é muito intenso. Né? Existe uma certa controvérsia na literatura em relação a outras correntes para músculos desnervados parcialmente, quando a lesão é incompleta. Alguns autores têm trabalhos em animais, têm trabalhos em seres humanos, alguns autores advogam que isso pode atrapalhar a reinervação, outros dizem que
na literatura que isso pode ajudar, alguns fatores neurotróficos, enfim, ainda é inconclusivo nesse sentido. Eu desconheço que existe algum trabalho, alguma meta-análise, algum trabalho que possa ter analisado os efeitos benéficos da eletroestimulação em músculos parcialmente inervados. Ok? Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é da Natália Andrade. Sim. Você sugere alguma órtese para propiciar a extensão do cotovelo? Costuma ser usado palaínas ou talas para esse fim? Para o quê? Desculpe. A pergunta é assim: você sugere alguma órtese para proporcionar a extensão do cotovelo? Costuma ser usado talas para esse fim? Não, não precisa órtese para extensão de cotovelo para esses pacientes, porque eu falei aqui sobre lesão do tronco superior do plexo braquial. Então, esses pacientes, quando têm lesão só do tronco superior do plexo braquial, eles têm função de extensão do cotovelo, ok? Então, o paciente estende o cotovelo ativamente, ele não consegue fletir o cotovelo. A órtese que a gente prescreve é para o ombro, é para suporte de ombro. Ok? É uma órtese em que o suporte está aqui, ele é trançado para cá e para cá, é uma costureira que faz aqui para a gente. O cotovelo fica livre, não fica fletido, é só para diminuir um pouquinho, para dar mais segurança ao paciente, para ele não esbarrar o braço em qualquer lugar e coisas do gênero. Mas a gente não usa nada para o cotovelo. A próxima pergunta é da Carla Fechini. A fisioterapia aquática tem indicação no pós-cirúrgico? Tem, muita indicação. A gente, infelizmente, lá no Instituto de Urologia, a gente não tem piscina, mas no meu serviço particular, na minha clínica na Barra, eu tenho serviço de hidroterapia e eu sempre conjugo a fisioterapia com a hidroterapia. A hidroterapia é muito eficaz. O trabalho junto com a cinesioterapia fora da água é fantástico. A penúltima pergunta agora é da Vaniele Souza. Sim. Assim que o paciente sai de uma cirurgia de plexo, pode usar essas técnicas de PNF ou começa um tratamento conservador antes do PNF? Não, nós usamos o PNF desde o começo. Desde o começo. Por quê? Porque o tratamento indireto, como eu mostrei, através da irradiação, ele pode ser aplicado desde o início. Não tem nenhuma contraindicação. O que a gente não pode fazer é colocar no pós-operatório imediato a cirurgia em tensão neural. Então, nós evitamos posições com o membro superior nas mobilizações ou em posicionamento que aumente a tensão neural. Mas o PNF é usado desde o primeiro dia no pós-operatório imediato. Ok. Agora, a última pergunta é do Jonilson Júnior. Professor, pode falar sobre a associação do PNF e o HOLD? Existem evidências que influenciam no desfecho das lesões de plexo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. PNF o quê? Eu talvez não saiba pronunciar exatamente, mas é uma técnica chamada HOLD, ou HOLD. R-O-O-D. R-O? O-D. RUD? Creio que sim. R-O-O-D. Sim. Ele está se referindo a... Espera aí, o Zoom está sendo usado... Ok. Ele está se referindo à técnica da Madame Rude de extrocepção, é isso? Provavelmente, professor. Essa técnica eu realmente não conheço, não tenho conhecimento dela, mas deve ser daí. Se ele está se referindo a essa técnica que é bem antiga, né, que foi descrita na literatura, para extrocepção, não tem nenhum trabalho na literatura mostrando isso. Pelo menos eu desconheço. Ok, então. Muito obrigada. A LAFIM, estamos aqui, a diretoria, em nome da LAFIM, para lhe agradecer
tanto o senhor ter aceitado o nosso convite, né, ter se disponibilizado a estar aqui conosco, como por ter compartilhado esse conteúdo com a gente. Realmente foi um conteúdo muito enriquecedor para nós. Creio que todas as pessoas, né, os telespectadores que estão nos assistindo, acrescentou muito no conhecimento de cada um. Muito obrigada, viu? A Lafinha agradece. E quer falar alguma coisa, Aline? Não, só elogios aqui no bate-papo. Eu amando o PNF e amando a palestra também. Isso, foi um sucesso. Muito obrigado. Realmente, o PNF é encantador. Eu estou vendo aqui os comentários no YouTube também. Eu acho que esse protocolo que nós criamos com o PNF vem dando muito certo, os resultados são animadores, são muito mais rápidos do que os resultados tradicionais e esperem aí porque virão mais publicações. Inclusive, parabéns pela produção do trabalho, realmente. A gente vê que é um estudo que tem muito a acrescentar para a gente nas técnicas, né? A gente estava aqui assistindo também as técnicas dos vídeos e foi muito interessante. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom evento para vocês, sucesso, tudo de bom e continuem estudando bastante, que o mais importante na nossa profissão é que o fisioterapeuta ele combine o estudo, a atualização, sempre baseado em evidências, com o verdadeiro e o real desejo de ajudar a diminuir o sofrimento dos pacientes. Com certeza. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tudo de bom.